Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês e hoje na nossa quinta aula do Ministério Infantil. Que bom, né? Estamos chegando lá a 50% do nosso curso, não é mesmo? Eu espero que até aqui você esteja gostando. Bom, na nossa aula anterior nós vimos o professor líder. A importância da liderança, de se assumir essa posição em sala de aula, de saber quais são as qualidades do professor, os objetivos dele em sala de aula. Nós estudamos a questão da liderança na pessoa de Moisés, como ele foi chamado. Ai, não se distraiam com o meu gatinho, viu? Esse é o Luke. Bom, mas voltando aqui. Então, a pessoa de Moisés, né, que passou um período sendo treinado e justamente 40 anos no palácio, né, com o faraó, com todas as pompas, com tudo que ele poderia aprender e também 40 anos no deserto, que era justamente para ele assumir a missão dele de retirar o povo do Egito. Precisou sim desse treinamento. E baseado nisso é que nós vamos aí a nossa primeira dica para professores. A importância de se treinar. Então, o professor, ele não pode simplesmente ir para uma sala de aula, assumir o ministério infantil sem nunca ter passado por por um treinamento, por uma reciclagem, se ele já entende algo, mas está parado há um tempo. Então é muito importante sim ter contato, saber como tratar as crianças, o que ensinar, qual a sua postura, quais as qualidades que o professor tem que ter, quais são os objetivos em sala de aula, quais os objetivos que o professor tem que ter com o seu aluno, com a sua missão no Ministério Infantil. Então, essa é a primeira dica. A nossa segunda dica: professor evangelista, ele deve tanto conhecer como viver os princípios bíblicos para que ele seja exemplo para as crianças, um exemplo positivo para as crianças. E isso nós já vimos nas nossas aulas anteriores, né? Como a criança observa, como a criança copia, como muitas vezes as nossas palavras, elas falam, muitas vezes não, né? Na verdade, aquilo que nós fazemos fala muito mais alto do que aquilo que nós falamos. Então, é muito importante não apenas falar, mas fazer, né? Ter o exemplo na própria vida. Então, o professor, ele precisa estar muito atento a isso, sendo que não apenas o professor ele é responsável, mas a igreja tem uma responsabilidade imensa em treinar os professores para a missão de estar no Ministério Infantil. Então, muitas vezes a gente fala do professor, do Ministério Infantil, mas quem é que está por trás desse ministério? É a igreja, são os líderes, o pastor. Então, a igreja como um todo precisa ter os olhos bem abertos para esse ministério, né? Na verdade, é ali a sementinha, né? E é muito importante, por quê? Porque muitas vezes há um certo desânimo em algumas igrejas, na vida de algumas pessoas em relação ao ministério infantil, porque não vê o fruto na hora. Esse é um fruto que você só vai ver daqui a alguns anos, né? Muitas vezes, óbvio, a gente vê muitos exemplos de crianças que a gente fica assim de queixo caído, não é verdade? Assim, apaixonado por aquelas atitudes, porque Deus trabalha, Deus nos surpreende. Mas, num todo, no geral, é algo que nós só vamos ver daqui a alguns anos, quando eles estiverem mais crescidos. Uma outra dica para os professores: a Bíblia deve ser um guia de prática na vida de todo professor do Ministério Infantil. Então, o professor, ele precisa viver a palavra de Deus. Se um professor, ele não tem a fé
de que ele tem a salvação, porque a Bíblia ensina dessa maneira, o que vai ocorrer é que esse professor que está com as crianças, e que essas crianças precisam ter esse conhecimento, elas vão ter muito mais dúvidas e incertezas do que a fé no Senhor Jesus Cristo, naquilo que Ele pode fazer. Eu tenho convicção da minha fé, eu tenho convicção da minha salvação, eu tenho convicção do que Jesus fez naquela cruz por mim, né, pela humanidade, e que se Ele diz que através do seu sangue que foi derramado na cruz eu tenho a salvação, e quando eu me arrependo dos meus pecados, Ele escreve o meu nome no livro da vida, quando eu tenho essa convicção, essa certeza de que eu não dependo de nada mais, apenas do sacrifício de Jesus na cruz. Então, sim, eu posso estar à frente dessas crianças e eu posso passar essa mesma mensagem às crianças com a minha própria vida, com aquilo que eu passo para elas, aquilo que eu vivo. Elas também vão passar a ter fé. Por quê? Porque a própria Bíblia fala lá em Romanos que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, lá em Romanos 10, 17, a gente aprende isso. É o que a Bíblia fala. Então, quando você coloca um professor que não passou por nenhum treinamento. Muitas vezes a gente vê pessoas que estão na igreja, mas elas não têm essa convicção de salvação. Elas podem até ter fé, mas elas não passaram por uma conversão. Então, por esse motivo, é muito importante, sim, que os professores sejam escolhidos com muito cuidado. Uma outra dica, eu poderia dizer que essa dica que eu vou colocar aqui para vocês é uma palavrinha, gente. Paciência. Por quê? Porque você tem que ter muita perseverança, né? A própria paciência. Por quê? Porque se você não tem consciência da sua missão, se você não tem consciência do porquê você está no Ministério Infantil, o que vai ocorrer é que você vai simplesmente, olha, eu estou aqui na igreja, eu tenho que fazer alguma coisa, eu gosto de crianças e eu vou estar aqui. Mas se você não tem consciência do porquê que você está ali, da importância, da necessidade, da urgência, então vai ser algo assim um pouco sem sentido, sem nexo. Por quê? Porque normalmente esses professores que pensam assim, esses líderes que pensam assim, vão apenas estar atuando como babás de Ministério Infantil. Então, tenha paciência. Você já viu uma casa, quando a gente começa uma construção, e aí você tem todo o seu orçamento, né, para fazer aquelas coisas maravilhosas, colocar aqueles móveis, aqueles objetos assim, sabe, de decoração, colocar papel de parede maravilhoso, uma porta linda, maravilhosa. Ou seja, toda aquela obra que você coloca e você vê que ficou lindo, aqueles móveis. E aí, de repente, aquele engenheiro chega para você e fala assim, olha, existe aí um vazamento, né? E a gente vai ter que escavar e mexer na tubulação e vai gastar muito dinheiro. E aí você pensa, ah, meu Deus, como é que eu vou gastar um dinheirão que eu não tenho? Vou ter que deixar de repente, colocar aquela porta que era mais cara, que todo mundo ia ver, que eu ia ficar feliz de olhar, para fazer tubulação, para consertar a tubulação, porque está vazando. Quer dizer, dá uma dor no coração, porque você está mexendo na estrutura, aquilo que ninguém vê, não é? Ou seja, mas é importantíssimo, porque você pode colocar tudo lindo, bonito, assim, aparente, e aí tá tudo estragado. E aí quando você for morar nessa casa, der uma chuva, bom, já viu, né? Vai estragar tudo. Trabalhar com crianças é mais ou menos isso. Por quê? Porque você está investindo em algo que você não vai ver agora. Você só vai ver muito mais tarde, mas é para a eternidade, é para a vida toda. É algo que realmente vai fazer a diferença. Então, a gente tem que ter essa consciência. Então, paciência é a palavra-chave, professor. Uma próxima dica, amar as crianças. Você precisa se identificar com as crianças. Amar as crianças é amar criança independente de quem ela seja. A cor, a raça, a maneira como ela age, enfim, a criança como um todo. Você precisa olhar a criança e ver ela como a imagem de Deus,
aquela criança que precisa sim ser amada e receber o amor de Deus na vida dela. Então você precisa olhar como uma missão que Deus colocou nas suas mãos e tentar o máximo levar essa criança à conversão. O professor ele precisa passar para a criança como ele é importante, como ele é especial. O professor, para ele agir dessa maneira, ele precisa olhar para ele e se ver como essa pessoa, um outro aspecto do que o professor precisa ter na sua mente, o cuidado que ele tem que ter com o preparo da aula, com o material que vai ser utilizado, todos os materiais respectivos à aula, que seria, no caso, cânticos, como vai ser feito a questão da memorização de versículo, o trabalho manual, uma coisa conectada à outra, né? A sua vestimenta, o seu testemunho que tem que ser tanto dentro da sala de aula como fora, né? Porque vai que você se encontra com seu aluno, ele está, né, na sala de aula no período na igreja e de repente ele te encontra do lado de fora fazendo uma outra coisa e ele vai tomar até um choque, né, a depender do que você esteja vestindo, de como você esteja agindo, do que você esteja falando, né, vai ser um choque para ele. Ele vai ficar, ó, quer dizer que na igreja eu tenho que ser um e fora da igreja eu tenho que ser outro? Quero sugerir para você um livro bem interessante. Não sei se você conhece. 4 princípios fundamentais para líderes de ministério infantil. E o autor, ele fala a questão de paixão, atitude, ele fala da importância do trabalho em equipe. Então veja que são questões que precisam ser desenvolvidas no Ministério Infantil. Quando o professor ele assume, está à frente do Ministério Infantil, quando eu falo, né, que ele precisa prezar pela questão do ambiente, né, de você vai fazer uma aula, então se você puder, naquela aula, né, vamos fazer aí uma decoração que tenha a ver com o tema. Então é interessante quando você faz um tema, quando você escolhe um tema que ele talvez seja bimestral ou trimestral, para que você não tenha que ficar mudando, né, todo dia que você for fazer essa aula. Mas quanto mais o professor seja aquele professor que faz aquele ambiente ficar tão gostoso que a criança se transporte para aquele mundo. Ainda mais que a criança ela tem uma mente tão criativa. Então, o professor criativo também, ela vai ajudar, né? O professor vai ajudar nessa questão, a criança ser transportada para aquela realidade, para aquele outro mundo, que não é um mundo de fantasia. Mas eu sempre costumo dizer, né? Quando eu leio a Bíblia, eu sempre falo assim, parece que eu estou lá dentro, né? Eu estou vivenciando aquela realidade bíblica. Então, é deixar sua mente, né, devagar. Então, o professor, quando ele usa a sua criatividade, é isso que ele vai fazer com a criança. Então, ter paixão por aquilo que você escolhe fazer. Então, tenha paixão. Se sinta honrado, né? Já falei sobre a questão da honra aqui, né? Pelo privilégio de você ter sido escolhido, de você estar nessa obra. Não somente a paixão, né? A atitude. A atitude é o quê? É a questão de você se preocupar com o que você fala, com o que você vive, a hora que você chega para estar na sala de aula, não chegar atrasado. Então, são vários fatores que quando você assume o ministério, que você de repente talvez nem nunca tinha pensado nisso, você vê que é muito mais, né, do que estar à frente com as crianças. Então, tudo isso são coisas que agradam ou não agradam o coração de Deus. E aí a pergunta, né? Você quer agradar ou você não quer agradar? Não é verdade? Então, pessoal, esse livro é interessante aí, uma boa sugestão para você aí que quer se aprofundar mais. E mesmo que você não esteja à frente, mas você queira ser aquele que é o treinador, né? Quer capacitar, treinar a sua equipe, a sua turma. Uma outra coisa, antes da gente finalizar, que eu gostaria de falar, é, por exemplo, muitas igrejas colocam professores adolescentes. Você pode, né, até me falar assim, ah, Sandra, mas eu acho que não tem nada demais colocar um adolescente para estar à frente. Olha, se esse adolescente ele for treinado, capacitado como um adulto, pode até ser.
mesmo sendo auxiliar com as suas responsabilidades. Mas ele não tem a total responsabilidade de assumir, de estar à frente de uma situação emergencial, de como ele vai responder, de como ele vai falar, a postura dele, a vivência dele. Então, muito cuidado. Então, pessoal, é isso que eu tinha para falar para você, dicas de professores. E aí eu deixo a pergunta para você. Faltou alguma coisa que não foi falado aqui? Qual outra dica você daria aí para professores de ministério infantil? Deixa aqui nos comentários que eu vou amar saber, tá bom? Então, um grande abraço, fica com Deus e até a nossa próxima aula. Beijo para você.